Falado aqui nas coisas boas, né? Mas também coisas ruins. E o pano de fundo desses eventos, desses encontros, continua sendo essa urgente necessidade de os produtores poderem negociar o seu passivo para poderem ficar mais tranquilo para as próximas safras. A gente está falando aqui, inclusive, até de possibilidade de muitos não continuarem na atividade, né? Atualize para nós, o nosso espectador, o nosso ouvinte, como é que anda essa negociação agora, porque eu sei que tem uma turma hoje em Brasília, né? Isso, nós tivemos na segunda-feira uma reunião com o governador do estado, onde estava a grande parte das entidades representativas do setor, com o governador, o vice-governador e os secretários, onde a gente apresentou a pauta, que a pauta é simples, né? Ela tem a prorrogação ou a securitização, seja o nome que queiram dar, para 20 anos, né? E que a gente olhe o seguro e o Proagro, né? Que senão não adianta prorrogar se nós não tiver uma política decente para assegurar. E essa é a pauta. E o governador, nós pedimos para o governador, porque nós entendemos, Alex, é que esse problema não é mais um problema do agricultor só. Ele é do agricultor, mas ele é da sociedade gaúcha, né? Aqui na feira nós temos quantidade de empresas que estão aqui. Eles não são agricultores, mas os donos dessas empresas e os funcionários que estão ali, eles dependem do agricultor, né, para estar lá com seus empregos. O posto de gasolina, ele não é agricultor, o funcionário não é agricultor, mas ele depende do agricultor para comprar o diesel para ele. Assim como tantas outras autopeças que tem na cidade que dependem da agricultura. E aí lá o consumidor que não tem nada a ver, ele depende do agricultor. Porque quando nós temos 5 anos como nós temos agora de intempéries e que nós não temos safra cheia, não é que vai faltar produto, mas desestabiliza o mercado e o preço sobe lá na prateleira do supermercado. Então todos pagam a conta. E quando nós temos aí mais de 100 bilhões de reais, né, de perda de renda só dentro da porteira, tu imagina quanto isso rendeu a menos no cofre da prefeitura, do estado e do governo federal. Como é que a gente trabalha isso? Então isso é um problema de sociedade e é um problema do estado do Rio Grande do Sul. Então tá certo o governador em nos liderar, nós pedimos para ele liderar nossa pauta. Ele foi na segunda meia-noite para Brasília, está em Brasília tentando, articulando com o Congresso, com os ministros, né, para tentar aquela reunião que nós falamos lá na Expo Direto, né, que saiu de lá na Expo Direto, com os 3 ministros, né, o ministro Haddad da Fazenda, o ministro o Fávaro da Agricultura e o Paulo Teixeira do MDA. É ali que nós temos que dialogar e o governo tem que entender, se o governo tivesse feito o que nós pedimos no ano passado, prorrogação em 15 anos, nós não estaríamos pedindo prorrogação de novo. Mas não, nós empurramos com a barriga, dando 3, 4 anos de prorrogação. Isso não resolve o problema. Nem todos os produtores conseguiram pegar aquela que não tinha as dívidas do crédito oficial, conseguiram pegar aquele recurso do BNDES com as cooperativas, com as cerealistas. Então não resolveu o problema. Então nós temos que discutir. E agora não tem mais jeito. Se não vier uma solução definitiva e abrangente que seja os 20 anos, o produtor não vai dar a volta por cima e muitos deles não vão estar plantando a próxima safra. E aí vai ser muito pior, perde muito mais o estado. Por isso o governador está preocupado e está nos ajudando. Esperamos, segunda-feira nós temos mais uma reunião, aí ampliada, né, uma reunião com o governador e com as entidades. Vamos convidar as outras entidades que não estavam, mas também a bancada gaúcha e também a Assembleia Legislativa para estar junto nesse processo. Nós temos que unir força, é isso que nós precisamos e é isso que o governador está fazendo em nome de todas as entidades em Brasília. Agora, Joel, não sei se tu tens a mesma impressão que a minha, mas eu vejo também um governo federal mais disposto. Não sei se tu viu até nós recortamos um trecho da fala do Reis com o Fávaro naquela audiência pública em Brasília da última terça-feira. Eu vi um ministro pouco refratário, compreensivo em relação a toda a questão e abrindo, eu acho, cancha para esse diálogo e para essa possibilidade realmente do governo e falou até em fonte de recursos também. Eu diria assim, eu sempre procuro ser justo daquilo que eu falo. Nós nunca tivemos falta de diálogo com o Fávaro e com o Paulo Teixeira, do MDA. O problema é que eles não têm força política com a caneta lá, né? Quem tem é o Haddad, é o Banco Central. E aí, se nós não ter esse mesmo discurso por parte do ministro Haddad e do Banco Central, não vai resolver.
Não vai adiantar a boa vontade do Fávaro e do Paulo Teixeira se não tiver a boa vontade do centro de governo, que é a Fazenda. É ali que nós temos que atacar. Mas sem dúvida, acho que nós temos abrindo um diálogo, temos conversando, vamos conversar agora. Eu estive em Brasília, conversei na FPA, né, com os deputados, na Frente Parlamentar da Agricultura, a convite do deputado Afonso Ram, né, fui lá, e junto com o Pedro Westphal estava lá presente também. Também autor de um projeto de securitização. Nós falamos, colocamos tudo isso para eles, né, e a gente sentiu apoio da FPA para isso, né? Então nós estamos ganhando apoio. Agora a nossa bancada gaúcha tem que estar junta toda, independente se é de partido que for, independente se é situação ou se é oposição, mas tem que estar junto numa proposta única para a gente vencer. Eu acho que com a pressão e o trabalho político a gente vai sair sim com uma proposta boa para dar o alívio ao agricultor. É o que se espera, né? Talvez seja uma outra denominação, seja lá o que for, que não seja securitização, mas que realmente venha essa garantia. O que os produtores querem é o seguinte: querem uma garantia que seja dada para os bancos, para poder. Porque tem muita gente que, às vezes mal intencionado, pensa que o produtor ele quer o perdão da dívida. Não se trata disso, se trata de renegociação. Eu pergunto qual é a profissão que pega todo o dinheiro que tem, vai lá no banco, pega o dinheiro emprestado e joga na terra para saber se vai colher e se vai ter preço pelo produto. O agricultor é assim. E ele não está pedindo, e ele teve 5 safras de problemas. Nós tivemos 3 secas, 2 anos nós podemos dizer que é enchente, né? E agora uma quarta de seca de novo. Então o produtor não ganhou para pagar. E ele não está dizendo que não quer pagar, é o contrário. Ele quer prazo para pagar. É isso que ele quer, prazo para pagar. E o governo não dá de graça, né? Aqueles 300, 400 bilhões de reais para o plano safra, na verdade o que o governo bota ali é 20 bilhões, né? Que é para subsidiar o juro. O restante é dos bancos, Dinheiro da poupança. É dinheiro da poupança que ele só subsidia o juro. E olha o que ele ganha em cima dessa produção. Quantas vezes o governo ganha em imposto em cima disso? Então o governo não dá. Quem dá, na verdade, é o produtor que dá para o governo. Que o governo é só um ente querido que administra esse recurso, mas esse dinheiro é da sociedade brasileira, né? Estava falando da estiagem, mas essa enchente, como castigou essa região aqui, a gente passa por essa ponte aqui que divide, não me recordo se é Pantano e Rio Pardo ou Rio Pardo, Santa Cruz. Coisa feia aquilo ali, a gente vê a devastação, a água, onde é que subiu já? Onde subiu, né? E agora tá lá embaixo, né? O rio lá embaixo de novo, né? Se destruiu o solo, se destruiu plantação, meu Deus. É destruição que nós vamos levar anos para contribuir. Tu olha aquela mata ali, para chegar a retomar aquela mata da maneira que ela tinha, quantos anos vai levar? E o solo do produtor foi, aquele solo que está ali na beirada, que parece que está bonitinho, aquilo ali tem meio metro de areia em cima daquela parte, e lá em cima tem valas, né, que a água fez. Então essa recuperação para o agricultor é muito difícil. Ela vai gerar muita despesa, um custo enorme para o produtor e não vai produzir a mesma coisa que produzia. Então esse é o dilema que o nosso produtor está hoje, né? E a gente vai ter que ter um gatilho também, né, Joel, para as próximas safras. Como disse bem o governador ontem, não adianta a gente pensar nessa e resolver, a gente já tem que começar a antever situações para frente. A questão da irrigação, por exemplo, a gente sabe ainda que a irrigação ela é meio inacessível para muita gente, seja pela questão geográfica, seja pela questão financeira. Como é que a gente vai conseguir, Joel, primeiro conscientizar realmente o produtor e depois a gente vai ter que ver um plano de investimento para contemplar esse pessoal e para poder irrigar? Nós precisamos disso, a gente levantou para o governador, né, como o FETAG, que o governo do estado, independente de quem seja o governador, que tem que ser projetos de estado e não de governo, né, que vem para ficar, precisa ter 3 programas para nós trabalhar a irrigação. Primeiro, nós precisamos ter um bom solo, um bom programa de solo, que no solo hoje é o caminho de armazenar água, né? Então tem que ter um financiamento de melhoramento de solo. O segundo, o processo que o governador tem, né, o programa, mas que a gente quer melhorar ele, que é o programa de conservação, reservação de água e irrigação, que hoje tem até 20% do projeto em recurso, né, para o produtor até 100 mil, que é um bom programa.
mas dá para melhorar mais. O né? governo paga 20 de 100. 20%. Né? Tu vai lá no banco, financia o teu projeto, trouxe para o governo, diz, eu apliquei lá, o governo deposita 20% na conta do produtor para o produtor fazer o que quer. Se ele quer amortizar o programa, se ele quer investir em outra coisa, é do produtor. Deixa eu só abrir e fechar um parênteses. O governador de dia desses também reclamou da baixa procura para esse programa, mas é absolutamente normal, o pessoal está descapitalizado. O pessoal não tem dinheiro, o pessoal não tem garantia, ele está com uma dívida que ele não sabe o que vai acontecer, então ele não vai fazer outra. Né? Então nós temos que resolver a questão da dívida para poder investir nessa produção. E aí tem um terceiro problema. Se nós tiver água, se nós tiver os equipamentos de irrigação, na grande parte das propriedades tu não tem energia elétrica para tocar. A força que tem de energia elétrica lá, nós temos muita propriedade que quando tu liga a ordenhadeira do leite não dá para tomar banho. Se ligar o chuveiro para tomar banho, cai a chave. Né? Então tem que ter um programa aí de expansão da qualidade da energia elétrica por parte do governo. O governo do estado tem hoje com as cooperativas, mas a grande parte do nosso solo gaúcho é coberto hoje pelas duas grandes empresas de eletrificação, que é a AS Sul e que é a RGE e a Equatorial. Né? Então, o nosso pedido é para abrir com essas duas empresas também o programa, melhorar. Aí sim, aí nós vamos trabalhar. O certo é, nós precisamos fazer algo. E tem a questão legal também, né? Que ainda avançamos bastante, mas ainda tem muita trava. Avançamos, nós avançamos na possibilidade da agricultura familiar poder fazer reservação de água dentro da APP, isso foi bom. Mas só que o governo não tem pernas, a secretaria, para fazer os licenciamentos. Nós conseguimos avançar para passar para os municípios fazer, só que aí os municípios não têm estrutura, não têm técnicos, não têm equipamentos para fazer o licenciamento, o técnico tem medo de licenciar e depois de ser responsabilizado. Então nós estamos trabalhando com a favor desse processo para poder andar. Mas o fato é que o agricultor tem que entender que o meio ambiente mudou. Quem acha que não há mudanças climáticas vai entender pela... Eu era um dos que achava que era bobagem. Hoje eu me convenci que nós precisamos olhar para isso. Nós não vamos conseguir evitar a seca e nós não vamos conseguir evitar a enchente, mas nós podemos se preparar para conviver com elas com menos perdas. E na questão da seca é mais fácil, né? Que a seca, se tu tiver uma irrigação, tu consegue. Então o agricultor vai ter que fazer. Infelizmente no estado vai ter produtor em algumas regiões que o produto que ele está plantando não vai dar mais para plantar, né? Que vai ter que mudar. Se ele não fizer uma irrigação, ele vai ter que trocar, porque senão acumula 6, 7 anos de perda, ele não vai se viabilizar mais. Então nós vamos ter que fazer uma verdadeira revolução no Rio Grande do Sul na produção. E é isso que nós precisamos. Na maneira, no manejo e inclusive rever algumas variedades que nós estamos plantando. Aí entra a Embrapa, entra a Emater, entra as cooperativas. Nós precisamos de assistência técnica, nós precisamos que essa extensão, que a pesquisa que está na Embrapa, que está nas universidades, chegue lá na casa do Pedro, do Paulo, lá na produção. Não é ir lá e dizer, Alex, tu tem que trocar aqui. Chegar lá e dizer, Alex, quem sabe se nós fizer isso aqui muda, quem sabe aqui é melhor. Tem variedades resistentes hoje que só nisso já vai mudar. Tem condições da gente trabalhar um pouco mais o manejo de solo que vai trazer uma tranquilidade. E ainda mais se a gente conseguir colocar uma irrigação.